bem, um outro elemento interessante de nós observarmos dentro dessa ótica das nossas perspectivas de planejamento tributário é identificar, dentre as formas de onerativa, a característica de uma situação de alíquota zero para as situações de isenção. A alíquota zero ela é basicamente utilizada nos grandes tributos federais, ou melhor, naqueles tributos federais onde o Constituinte autorizou também que, pela própria natureza do tributo, tendo eles muitas vezes um viés mais regulatório do que arrecadatório, se autoriza que o Executivo possa definir essa alíquota por um ato do próprio Poder Executivo, dispensando, nesse caso das alíquotas, a aplicação de lei. Isso não é a regra do direito tributário, como nós sabemos, o direito tributário se funda na ideia de legalidade, onde a previsão de alíquota basicamente decorrerá de lei. Esse é o nosso padrão nacional. Agora, de alguma maneira, é possível perceber também que a Constituição, identificando alguns tributos que tenham na sua função esse viés mais regulatório do que arrecadatório, o Constituinte autorizou com que as alíquotas, e tão somente as alíquotas, fossem definidas por ato do Poder Executivo. São, na verdade, 5 grandes tributos federais: o Imposto de Importação, Exportação, o IPI, o IOF e a CID Combustível. Nesses 5 tributos federais, a Constituição autoriza para que o Poder Executivo, ele, por ato próprio, dentro da sua discricionariedade que envolva conveniências e oportunidades, e, claro, portanto, uma apreciação, inclusive diante de um cenário ali de motivações econômicas, ele pudesse reduzir a alíquota, chegando, inclusive, no patamar nulo de uma alíquota zerada. É fácil identificar essas situações na vida concreta, porque na hora que eu me deparo com a minha situação tributante, eu vou parar e perceber o seguinte: poxa, na minha situação tributante, qual é a alíquota incidente aqui na hipótese? E aí, capitulando as alíquotas em face desses tributos em questão, eu vou poder identificar se a minha alíquota tem um número positivo ou se ela está zerada. Isso é muito comum na tabela do IPI. A tabela do IPI vai ter uma atividade que consegue identificar vários produtos, ainda que industrializados, portanto, dentro do campo da tributação, com alíquota zerada, como também a história vai registrar isso em situações da CID Combustível, pensando em alguns tipos de combustíveis que são estabelecidos dentro dessa visão favorecida. Essa situação, portanto, da alíquota zero é algo que quem tem a possibilidade de setorialmente se aproximar desses casos e, portanto, ter uma alíquota com esse elemento nulo, é claro, absolutamente interessante, mas aí, para que se reconheça como tal, ele precisa identificar qual é o evento tributário que está aqui envolvendo a sua situação, qual é o tipo tributário que tem ali e, claro, percebendo qual é a alíquota que decorra daquele tipo, identificar se a alíquota está zerada ou não. Claro que isso não é a regra do direito tributário. Na maior parte das vezes, o direito tributário tem alíquotas positivas, portanto, para além do zero, algum número, ainda que seja 0, alguma coisa, mas ele tem uma alíquota normalmente positiva. Afinal de contas, a essência dos tributos é ter elementos quantitativos que envolvam efetivamente o resultado de valores pecuniários a pagar. Diferente de tudo isso serão as hipóteses de isenção, porque na hipótese de isenção não há a atuação do Poder Executivo por ato próprio. O máximo que pode acontecer é o Poder Executivo enviar propostas, mas toda e qualquer situação de isenção no ordenamento jurídico brasileiro decorre de uma atividade legislativa. Então, no português mais direto e claro, toda e qualquer situação de isenção decorre de lei, necessariamente lei. E assim a gente consegue perceber que essa atividade legislativa também vai fazer essas mesmas escolhas, também realizará a mesma eleição. Quais são aquelas atividades que vão ser favorecidas por esse legislador nacional? E aí fica fácil perceber que eu devo efetivamente investigar qual é o meu tributo, portanto, aquele tributo que incide sobre a minha atividade. Dessa situação que incide na minha atividade, nós identificarmos quem é o legislador competente, se o legislador federal, estadual, municipal, e tentar perseguir se existe ou não algum tipo de concessão de benefício isentivo por meio de lei. A própria estrutura do Código Tributário diz que isso deve ser feito de uma maneira bastante respeitosa, de uma interpretação mais literal e, portanto, eventualmente mais restritiva, mas envolve sempre essa certeza de que, em termos práticos, a atividade legislativa é que vai dizer se é o meu benefício, se é a minha atividade, se o meu setor, se é o meu campo de tributação está ou não favorecido numa isenção.
Diferenciar, portanto, a isenção da alíquota zero não é necessariamente uma tarefa das mais difíceis. Na alíquota zero, o que nós temos é uma forma que me desonera, porque o elemento nulo está presente na forma quantitativa de cálculo do tributo, ao passo que na isenção não. Ao passo que na isenção a gente não olha para os elementos de cálculo. Nós olhamos para ver se aquela situação tem ou não um tipo de atividade favorecida por uma norma que dispense os deveres tributários. É importante que a gente perceba tudo isso, porque, no final das contas, claro que o meu planejamento de atividades deve pensar exatamente sobre esses reconhecimentos. Muitas das vezes, na hora que eu quero organizar minha atividade, eu tenho que parar e perceber isso. Espera aí, deixa eu ver qual é o tratamento jurídico que a minha atividade tem. Se ele tem uma situação de isenção, se tem ou não uma alíquota definida. E, claro, também reconhecer o seguinte, que dentro dessa perspectiva de planejamento, dá mais segurança às atividades empresariais quando você tem uma situação de isenção. Porque na situação de isenção, você, para perder aquela situação majoritariamente, você vai depender da elaboração de uma outra lei. Portanto, um movimento que você tem não só de apresentação de propostas normativas, mas também, além da questão da apresentação das propostas normativas, todo um debate que deve passar pela Casa Legislativa própria. Já por outro lado, se pensarmos aquelas situações de alíquota zero, na mesma medida que se autorizou que o Poder Executivo definisse as alíquotas e eventualmente reduzisse a zero, é possível também que a gente possa perceber que depois o Poder Executivo pode fazer outras apreciações e tirar aquela alíquota do elemento zerado e colocar uma alíquota positiva. Muitas das vezes, inclusive, sem nenhum tipo de exigência de princípios ou aplicações de anterioridade. Então, é claro que, evidentemente, que se alguém possa se valer de uma dessas vantagens, ele vai, obviamente, ter o favorecimento de não pagar tributos. Mas, verdadeiramente, pensando em termos do que mais segurança, o que mais vantagem gera ao particular, são aquelas situações de isenção. Independente de qualquer coisa, qual é o ponto central na hora que alguém vai buscar um planejamento e tentar se valer dessas atividades? É reconhecer verdadeiramente se aquela situação que está sendo objeto da tributação em face de determinada pessoa, se ele tem ou não algum desses benefícios. E não é difícil identificar, porque nos dois casos, seja investigando um número estabelecido de alíquota, seja investigando uma situação disposta que me dê a concessão da isenção, a minha razão de planejamento sempre vai olhar para essas atividades, as suas descrições, para essas atividades e seus benefícios. É assim que, claro, qualquer um, na hora que for pensar um planejamento no caso concreto, deve apreciar aquele caso e, claro, tentar investigar como é que essa questão se desenvolve propriamente dita. Sempre analisando o caso concreto, evidentemente.